Boa tarde. Hoje trazemos uma proposta boa. Qual é? Será que conseguimos? Então vamos raciocinar juntos em torno desta afirmativa ou deste pedido de Jesus em Mateus 5:44. Então, este é talvez um dos maiores tesouros da radicalidade evangélica proposta por Jesus aos seus discípulos e a todos nós que nos queremos afirmar cristãos e seguidores do Cristo. É realmente uma proposta radical. Jesus vai à raiz do problema. Não fica pela superficialidade da opinião. Pelo contrário, Jesus mergulha fundo na alma das pessoas quando faz semelhante proposta. Em que contexto Jesus fez esta afirmativa? Vamos ver no Evangelho onde é que Jesus nos pede isto. Depois de abrir a sua fala com as bem-aventuranças, Jesus retoma o conteúdo dos 10 mandamentos. Primeiro, oferece-nos as bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. Depois, invoca os 10 mandamentos, explica cada um deles, mas acrescenta uma perspectiva nova logo após. Portanto, este pedido é feito no Sermão da Montanha. Vos foi dito, eu vos digo. Então Jesus, com isto, queria deixar bem claro que não tinha vindo para abolir a lei, porque a lei tinha dito. Ele agora acrescentava, eu vos digo. Afinal de contas, Jesus vinha apenas complementar e dar cumprimento. Vejamos como começou esta fala de Jesus. Vós ouvisteis o que vos foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta espécie de regra de ouro, entretanto, não aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Antes de Jesus, o rabino Hillel, famoso líder da Igreja hebraica, talvez uma das figuras mais importantes da história de Israel, que foi contemporâneo de Moisés, ele já pregava este amor aos inimigos e ainda muito antes dele, Buda fez o mesmo. O príncipe Siddhartha Gautama, mestre e religioso, fundador do budismo no século VI a.C., ele já dizia, não se combate ódio com ódio, mas sim com o amor. Não sei quem de nós hoje já terá esta maturidade espiritual, quem de nós hoje já terá este controle emocional, porque humanamente falando, parece impossível acontecer. Mas será que é uma meta inatingível? Será que é? Evangelicamente falando, é uma atitude possível. E não foram poucos os cristãos, e também outros não cristãos, que alcançaram este nível de progresso. Retribuir ao mal com o bem exige uma certa heroicidade. Mas não é bonito demais quando nós vemos uma coisa dessas? Não nos toca profundamente a alma? Então, mais uma vez, estamos diante da proposta de Jesus aos que querem ser de verdade seus discípulos. E ele nos mostrou que isso é possível, dando-nos o maior exemplo da história, pedindo em oração ao Pai por aqueles que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus, naquela hora, estava amando quem o estava matando. Exemplo que foi seguido pelo diácono Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi condenado à morte por apedrejamento. E logo depois foi imitado por muitos outros, começando praticamente por todos os restos dos apóstolos de Jesus,
que praticamente todos, menos João, morreram derramando o seu sangue em nome de Jesus. Pode parecer um ideal muito alto para nós e achamos que isso seja somente para uns escolhidos. Contudo, Jesus propõe esse ideal para todos os que queiram ser cristãos. Mas afinal, como é que agimos nós geralmente? Como é que nós fazemos? Se nós até nos zangamos com quem fraternamente nos corrige, ai de quem nos queira corrigir. Embora essa correção nos é dita e ela seja verdadeira. E nós o que deveríamos fazer era agradecer profundamente a ajuda que nos faria crescer. Ao contrário, não, emburramos, zangamos-nos, amarramos a cara e ficamos de mal com quem está tentando ajudar-nos, pedindo-nos a mudança. Até confessamos que somos todos pecadores. Mas quando alguém nos ajuda a abrir os olhos, fazendo uma qualquer observação, é sempre muito difícil aceitar essa correção fraterna. Digam lá, é assim ou não? Não nos zangamos às vezes com quem nos quer ajudar a corrigir, porque o nosso orgulho não deixa. Quantas vezes até o nosso próprio egoísmo não nos quer deixar ver isso. A frase seguinte de Mateus, no capítulo 5, versículo 46 e 47, ajuda-nos a cair em nós. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos, que eram os cobradores de impostos daquela época? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que fazeis com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Então penso que ninguém se atreve a discordar de Jesus. Amar quem nos ama não é difícil. A menos que a pessoa esteja psicologicamente doente, aí pode acontecer. Agora, se estivermos no perfeito juízo, não nos custa nada gostar de quem gosta de nós. Dar-se bem com os que nos são simpáticos. Aqueles que têm a mesma linha de pensamento do nosso. Acolher os que nos querem bem e nos tratam com cortesia não exige muito esforço da nossa parte. Mas aceitar aquele que é birrento, arrogante, antipático, aqueles que são sempre do contra, estão sempre insatisfeitos, aí sim. Aí se manifesta a virtude e a força da graça que Deus dá àqueles que lhe pedem e que buscam a Deus com sinceridade. E ainda o evangelista Mateus remata com as seguintes palavras de Jesus no versículo 48. Sede, pois perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Podemos traduzir, sem medo de errar, a ideia do Mestre. Sede perfeitos no amor e na misericórdia. No fundo, era o que Jesus nos quis deixar ficar. Deus age assim porque Ele faz nascer o sol sobre os bons, sobre os menos bons. Não faz chover somente sobre os que são justos, mas a chuva cai sobre todos, justos e injustos. Todo este texto do Evangelho é uma mensagem de amor. Aliás, nós sabemos que o Sermão da Montanha é um poema de amor. Quando um dia o Mahatma Gandhi, interrogado acerca do cristianismo, ele dizia: podeis tirar tudo do Evangelho dos cristãos. Se ficardes só com o Sermão da Montanha, vós não precisais de mais nada. Se fizerdes o que ali vos é pedido, conquistareis um lugar, ele não disse no céu, porque eles não acreditam no céu, mas conquistarás um lugar de paz e de tranquilidade. Então tentemos imitar Jesus, amando como Ele amou. O ensino evangélico, afinal, é o quê? É darmos-nos bem uns com os outros, não esperando recebermos nada em troca.
Todavia, tenhamos presente uma coisa. Amor é uma palavra que está tão desgastada pelo muito que é usada, até acabou por estar pervertida. Pois do seu significado original, esta palavra já praticamente nada contém. Por isso, houve um teólogo argentino, Ariel Alvarez Valdés, licenciado em Teologia Bíblica pela Faculdade Bíblica Franciscana de Jerusalém e doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Pontifícia de Salamanca. Este homem, que é um livre pensador, já teve alguns problemas com o Vaticano, devido às suas interpretações de textos bíblicos. Porque ele afirma, através de um estudo pretensamente etimológico, e a etimologia é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras, e chega à explicação do seu significado através dos elementos que compõem essas palavras. Ele diz que quando Jesus mandou amar os inimigos, não utilizou nenhuma destas três palavras do grego. Erau, amor, stergo, amar, e filio, amando. Mas no texto está o verbo agapau, que é o verbo gostar. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12.3, encontramos a mesma linha de pensamento nos comentários de Allan Kardec. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Claro que não poderia ser igual. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, não guardarmos rancor, não termos desejos de vingança sobre eles. No fundo, é perdoar-lhes o mal que nos tenham causado. E, se for possível, não opormos nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Desejar-lhes o bem e nunca o mal. Sendo assim, o que se pediria então não é que amemos nossos inimigos do mesmo modo que amamos os nossos entes queridos ou os nossos amigos, mas sim apenas termos a capacidade de ajudar aqueles que nos ofenderam. Então, segundo Jesus, era servir e cooperar, do modo que fosse possível e honesto com os nossos inimigos. Pode parecer loucura aos nossos olhos, pode parecer que isto não está bem, mas foi isto que Jesus ensinou. E se nós o fizermos, não tenhamos dúvidas, o mundo será diferente se nós formos capazes de o fazer. Se formos capazes de tolerar os nossos inimigos. Não aquele amor que parece deduzir-se das palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos. Não. Tolerarmos. Aceitarmos como eles são. Tentarmos não lhes desejar mal. Permitirmos a reconciliação sempre que possível, a fim de que o nosso inimigo de ontem possa vir a ser o nosso amigo do amanhã. É essa a proposta do Mestre Jesus. A proposta que nós hoje aqui refletimos juntos. E quem sabe, a gente hoje, sobretudo com este esclarecimento, de que não vamos pôr em pé de igualdade o amor do amigo e o amor do inimigo, talvez a partir de hoje nós possamos conviver um pouco melhor com aqueles que ainda não são nossos fraternos amigos. Mas desejemos que um dia o sejam. Sejam encarnados ou desencarnados. Porque nós temos muitos espíritos que, através dos nossos passados comuns, divergimos, não nos acertamos, criámos inimizades, criámos inimigos nas nossas vivências anteriores. E são esses, alguns hoje reencarnados perto de nós, que nos trazem as dificuldades próprias da inimizade. Ou se ainda do outro lado da vida, no mundo espiritual, continuam desejando-nos
atrapalhar a marcha. Mas mesmo para uns e outros, tentemos ter os nossos pensamentos de bondade. Quem sabe, aquele que hoje me persegue, se eu conseguir fazer perceber que já não sou mais o mesmo, que talvez eu já não seja capaz de fazer o mal que lhe fiz lá atrás, talvez ele me perdoe. Sobretudo se eu o envolver em pensamentos fraternos e de amor, a fim de que realmente ele tenha plena consciência de que não sou mais o mesmo. E nunca nós conseguiremos vencer os nossos inimigos espirituais, mas podemos convencê-los da nossa mudança e esse convencimento levá-los a que eles deixem de nos querer mal. Reconheçam que estão atrapalhando a sua própria marcha porque nos estão perseguindo. E se calhar poderão ascender a planos espirituais melhores se apaziguarem consigo e se nos deixarem a nós seguir a nossa marcha. Nós dizíamos e repetimos, Deus é sábio. Deus sabe quem coloca perto de nós. Deus sabe quem coloca nas nossas vidas, seja do lado de cá, seja do lado de lá, guardando-nos. Deus sabe. Porque muitas vezes realmente são essas almas que nos querem menos bem que nos vão ajudar extraordinariamente. Eu lembro-me de alguém que diz assim, eu todos os dias oro pelos meus obsessores e agradeço a Deus por os ter, porque é sabendo que eu os tenho e sabendo que a única maneira que eu tenho de não lhes permitir que continuem odiando-me é eu vigiar o que faço. Então os meus obsessores, os meus inimigos, entre aspas, espirituais, são aqueles que estão fazendo para que eu me policie, para que eu me vigie, a fim de que realmente eles não tenham como chegar até mim, prejudicando-me o quanto queiram. Realmente é isso mesmo. Nas nossas preces diárias, vamos pedir por eles, para que eles não se atrapalhem, perdendo o tempo, e às vezes é um longo tempo. Vocês acreditem, há obsessões que duram séculos ou milénios. Como é que eu vou perder tempo, esse tempo secular? É certo que esse tempo, em termos espirituais, não tem expressão. Porque o que é para nós um milénio, quando nós vamos ser espíritos com bilhões de anos? Porque nunca mais acabamos. Nós somos imortais, o nosso espírito nunca mais acaba. Então, realmente, um século, um milénio, não é nada na nossa vida espiritual. Mas, todavia, pode ser um século ou um milénio de sofrimento sem necessidade. Porque o ódio, a única coisa que faz é isso. O ódio cobra sofrimento. E se realmente nós deixarmos de estar em sintonia com qualquer tipo de ódio ou de vingança, de certeza absoluta, nós estamos fazendo o melhor para nós próprios. Não é para quem nos queremos vingar ou a quem desejamos mal. Não, é para nós próprios. Porque o mal que nós desejamos é o mal que nos acontece. O ódio é algo que vai, porque eu o gero e o envio, mas ele vai bater em qualquer coisa e ele vai voltar a mim. Vamos pensar que nós temos uma bola bem macia. O que é que acontece quando nós jogamos a bola e ela bate em algo duro? O que é que acontece à bola? Volta para nós. O ódio é assim. E o amor também. Só que o ódio eu jogo, ele volta, eu sofro. O amor eu atiro, ele volta, eu sou feliz. Mas o efeito é o mesmo. São duas energias. A do ódio, a do amor. Só que uma faz mal, a outra faz ótimo. Ou até podemos dizer faz bótimo, que é bom e ótimo. Faz algo bótimo.